Birth of the Demonic Sword. Capítulo 31. O campo de batalha ficou em silêncio. Susan era a mais forte do grupo da mansão Balvan, e agora ela estava convulsionando no chão, engolida pelas chamas. Foda-se! Noah foi o primeiro a reagir. Ele apressadamente cortou a garganta de um dos homens na frente dele, enquanto ele ainda estava estupefato pelo evento inesperado, e em seguida se preparou para fugir. Ele não sabia muito sobre feitiços mágicos, mas tinha certeza de uma coisa. Se esse homem pode fazer esse ataque novamente, estamos condenados. Tenho que me retirar. Eu nunca serei o último a escapar de novo. Ele jurou isso a si mesmo desde os eventos da vila de Lilum. Se você tem que escapar, seja o primeiro a fazer isso. Esta foi a principal razão pela qual ele foi o primeiro do grupo a reagir. Ele estava constantemente cauteloso com qualquer coisa inesperada que pudesse acontecer, como uma besta mágica surgindo do nada, ou um relatório enganoso sem mencionar um mago no grupo dos desertores. Antes mesmo de ele conseguir voltar atrás, porém, uma onda de choque saiu das chamas, extinguindo-as. A figura de Susan lutou para se levantar, mostrando aos espectadores o estado lamentável em que ela estava. Ela estava completamente nua, sem nenhum cabelo no corpo. Sua pele estava quase completamente queimada e sons crepitantes saíram dela. Ela estava perdendo o braço direito, que provavelmente tomou a maior parte do poder destrutivo do feitiço, enquanto sua esquerda tinha apenas 2 dedos restantes. Uma voz feia saiu de sua boca enquanto ela falava lentamente. Posso segurá-lo. Complete. Missão. Então ela pulou de volta sobre o homem agora visível no alto do caminho da montanha. Ele estava olhando para ela com um leve sorriso, aparentemente satisfeito com o dano causado por seu feitiço, mas sua pele pálida, como se estivesse cansado. Noah estava mais que surpreso. Ele estava pronto para fugir, mas então ele viu o que deveria ser um cadáver queimado, levantando-se e falando. Ela deveria ter sido morta já apenas pelos ferimentos criados pelas chamas, sem mencionar o impacto que o ataque a atingiu. Isso é um cultivador real? Ele olhou para o homem na frente dele, sobre como ele bloqueou seu ataque, e não podia deixar de pensar que ele era uma formiga lutando com outra formiga. Eu sou incrivelmente fraco. Ele não estava pensando apenas em seu poder físico, mas também em seu estado mental. Ver a determinação de Susan o inspirou. Como se percebesse a mudança em seu estado mental, seus acupoints começaram a absorver mana a uma velocidade como nunca antes, devolvendo toda a mana que ele usou até agora. O homem, vendo o garoto se movendo lentamente em sua direção, sentiu um frio na espinha e se preparou para bloquear qualquer ataque que chegasse. É inútil, disse Noah passando por ele. Você já está morto. A espada em suas mãos, mantida numa posição horizontal na frente do seu peito, dividiu-se em 2 metades. Então, uma linha vermelha apareceu de sua cabeça até sua cintura. Sangue jorrou da linha vermelha quando o homem foi verticalmente cortado em 2. Um cultivador fraco não poderia fazer nada contra todo o poder de uma arte marcial de rank 3. Mesmo que Noah pudesse tê-lo derrotado, conservando a maior parte de sua mana que teria levado um tempo, ele estava ansioso para dar apoio às outras pessoas do seu grupo. Mesmo que eu não possa derrotar o mago, eles podem provavelmente se trabalharem juntos. Eu tenho que usar meu último ataque com força total sabiamente. A mana em seu corpo foi reduzida pela metade pelo seu último ataque. Mas agora, ele poderia ajudar os outros em sua luta. Enquanto isso, Sandy e os outros tinham retomado suas lutas depois de ver a tentativa de Susan de ganhar tempo para eles. Ethan estava brigando com o homem que tentou bloquear Susan anteriormente, enquanto os irmãos ainda estavam lidando com os 3 cultivadores feridos. Ethan parecia em desvantagem contra a manobrabilidade da espada curta do homem, e ele continuava sendo ferido superficialmente por seus ataques rápidos. Do outro lado, Sandy e Mark pareciam perto de dar um ataque fatal a um dos homens que os cercavam, mas eles sempre seriam bloqueados no último momento pelos outros 2. A vantagem em números estava atrasando a chegada da vitória em sua luta. Noah escolheu ajudar os irmãos, já que a luta deles era a mais fácil de terminar com sua ajuda,
e como ele não tinha certeza de que poderia bloquear a espada curta do homem se ele o atacasse. Despreocupados com seus pulsos sangrando, os 3 desertores ainda estavam dando golpes poderosos, contendo grande força. Eles usaram suas artes marciais empoderadas com seu nível mais alto de mana para desencadear continuamente ataques de pico do 2º rank. Noah só poderia realizar aquele ataque poderoso 2 vezes, e isso foi porque sua arte marcial era do 3º rank. Embora a arte marcial dos desertores fosse um nível mais baixo, seus ataques continham o mesmo poder do grupo da mansão Balvan, e eles tinham menos restrições em seu uso. No entanto, os irmãos sempre se esquivavam deles enquanto faziam contra-ataques rápidos, que seriam bloqueados por um dos desertores, ou os feriam levemente. As feridas continuavam se acumulando no trio, mas eles paravam, esperando que seu chefe terminasse sua luta com a mulher quase morta. Outro contra-ataque foi lançado por Sandy, mas foi bloqueado por um dos homens confiantemente. Ele estava se preparando para dar outro golpe poderoso quando sentiu uma dor súbita nas costas. Ele se virou para ver um garoto de cabelo preto com um rabo de cavalo fugindo dele em alta velocidade. Ele tinha olhos azuis gelados e vestia um kimono preto apertado. Em suas mãos havia 2 sabres pretos. Um deles tinha sangue pingando sobre ele. Ele não teve tempo de dizer nada porque Mark não deixou essa oportunidade passar e plantou sua faca no peito do homem. Ele morreu ainda imaginando de onde o garoto veio. Depois que um deles morreu, a batalha tornou-se completamente unilateral e Mark e Sandy eliminaram os oponentes já feridos em alguns rounds de ataque. Eles não perderam tempo enquanto corriam em direção à batalha de Ethan. Mark apenas acenou ligeiramente para Noah, seguindo-os a alguma distância. Ethan estava passando por um momento difícil. Seu oponente estava lentamente sobrecarregando-o, trancando-o numa posição passiva. Havia muitas feridas leves nos braços de Ethan e uma ferida profunda na perna esquerda que estava dificultando seus movimentos. Os irmãos chegaram a toda velocidade, impedindo o homem de dar outro ferimento pesado em Ethan e, juntamente com ele, desencadearam uma série de ataques ao desertor cercado. Vendo que a situação não parecia boa, o homem optou por escapar, ficando propositalmente ferido para escapar do cerco e, em seguida, correndo a toda velocidade em direção à floresta. Mas então, um sabre preto apareceu na frente dele. Capítulo 32. Para bloquear o sabre, o homem teve que parar sua fuga, permitindo que os guardas da mansão Balvan o cercassem novamente. Enfurecido, ele tentou encontrar o dono do sabre apenas para ver uma pequena figura fugindo em alta velocidade. Neste momento de distração, Ethan o esfaqueou na cintura, seguido pelas facas de Sandy e Mark. Numa batalha entre cultivadores, um instante de distração pode causar sua própria morte. É por isso que o trabalho de Noah era impedir que os não-cultivadores interrompessem a batalha, e agora ele estava interferindo. Ele estaria esperando para encontrar uma oportunidade de causar um erro no inimigo que seria explorado por seus companheiros. Uma explosão ressoou do alto do caminho da montanha. Uma serpente feita de chamas estava enrolando em torno do braço direito do chefe dos desertores. No chão, perto dele, o corpo carbonizado de Susan estava deitado imóvel. Não havia mais vida naquele corpo. Que tu fais? O homem esfaqueado pelo trio ainda foi capaz de cuspir essas últimas palavras antes de morrer. As chamas lentamente se dissiparam junto com a serpente, mostrando que o mago podia lançar o ataque 2 vezes. Noah, Ethan, Sandy e Mark se reagruparam e olharam para o homem pálido que matou sua capitã. Seu nome? Ethan perguntou, respirando fortemente do cansaço de suas 2 lutas consecutivas. Tske, o quê? A família Shost esqueceu de mencionar quando eles deram os relatórios? O grupo e o homem pararam para recuperar um pouco de energia. Somos pessoas simples. Ler os nomes daqueles que temos que matar é apenas um trabalho inútil. Sandy disse ao dar de ombros. Meu nome é Orson, por que você quer saber? Bem, você matou nossa capitã. Precisamos informar seu nome depois de matá-lo para enviar o relatório de merda deles. A hora de Mark falar tinha chegado. Mas Noah não se importou dessa vez, pois ele estava completamente focado em Orson.
Ele pode fazer isso de novo? Qualquer um de nós que for atingido por esse feitiço provavelmente morrerá, mas Susan conseguiu fazer com que ele o usasse 2 vezes. Ele pode usá-lo uma terceira vez? Oh, não admira que ela fosse tão forte, era sua capitã. O corpo dela deveria ter atingido os limites do posto 3. Que pena. Se ela fosse uma nobre, ela teria a técnica necessária para romper para o 4º rank. Mas, infelizmente, Orson parecia muito triste a respeito de Susan, enquanto ele continuava falando. Você sabe, é por isso que eu me rebelei. Eu tenho sido um mago de rank 1 por 10 anos agora, e só consegui obter um feitiço roubando. Não acha que é injusto? Você não acha que alguém tão talentoso como ela, assim como eu, não tem o direito de obter o que merece? Seu discurso era sobre o problema comum no mundo do cultivo humano. Famílias nobres acumulariam riqueza e técnicas para ter um monopólio sobre elas. Qualquer um que não pertencesse ao círculo interno teria que servir pela vida toda esperando ser recompensado, ou recorrer a maneiras ilícitas. A respiração de Ethan voltou ao normal. Ele olhou para seu companheiro e acenou com a cabeça. Vamos começar? Orson balançou a cabeça, mas ficou em posição de luta. Ele pegou uma grande massa de ferro do chão com a mão esquerda e gritou. Venha então. O grupo não esperou mais e pulou direto nele. Ethan foi o primeiro a colidir com a massa, fazendo com que o chão abaixo dele crepitasse. Sandy e Mark diminuíram seu ritmo de propósito para lidar com os lados de Orson. Antes que as facas do irmão pudessem atingir Orson, porém a serpente de chamas apareceu novamente, desta vez protegendo-o. Sandy e Mark tiveram que parar o avanço, enquanto Ethan foi empurrado 3 passos para trás, com as mãos levemente queimadas. A serpente desapareceu e a troca de ataques e defesa se repetiu. Parecia que se Orson apenas usasse o feitiço mágico para se proteger, o consumo de energia mental era menor. Após 3 rounds de ataque, o braço esquerdo de Ethan estava pendurado ao seu lado, enquanto ele empunhava sua grande espada com a mão direita. O ferimento na perna esquerda estava constantemente derramando sangue, e ele estava mortalmente pálido. Ele provavelmente poderia segurar apenas por outra rodada. Sandy e Mark eram relativamente melhores. O fogo só os tocou superficialmente, e conseguiu causar apenas alguns pontos de carne queimada. Orson, por outro lado, estava ofegante, parecia completamente drenado, como depois de uma sessão completa de treinamento com a runa Kézier. Os olhos de Ethan tornaram-se resolutos quando ele avançou imprudentemente para Orson. Como antes, sua grande espada encontrou a massa, e ele pressionou com toda a força que tinha para travar Orson naquela posição. Os ataques dos irmãos chegaram pontuais como sempre, visando os pontos cegos no mago. A um passo da morte, Orson resolutamente escolheu levantar mais uma vez seu braço direito para desencadear seu ataque mais forte. O braço se iluminou, e uma serpente de chamas estava sendo formada quando uma lâmina de vento, com a forma de uma lua crescente, atingiu o braço e o cortou. Noah estava a poucos metros do mago, ajoelhado no chão e conseguindo manter sua parte superior do corpo erguida, apontando com seus sabres no chão. Ele assistiu toda a batalha a uma pequena distância e entendeu uma coisa. As chamas se originaram de seu braço direito. Então, ele esperou até Orson expor seu braço novamente para lançar o único ataque que sua arte teve. A execução foi perfeita e a magia foi interrompida. Sandy e Mark usaram essa chance para cortar diretamente a cabeça de Orson com 2 golpes de direções opostas. O mago estava morto. Noah e Ethan imediatamente caíram no chão. Um teve sua mana completamente drenada, enquanto o outro estava fortemente ferido. Os irmãos, pelo contrário, ainda estavam olhando ao redor do campo de batalha e no corpo de Orson. Depois de uma busca, eles voltaram para onde Noah e Ethan estavam descansando. Sem traços do pergaminho contendo o feitiço mágico, ele deve ter o destruído. Exceto por algumas mulheres famintas que sobreviveram, e nós, todos estão mortos. Eles falaram como de costume, mas havia um traço de tristeza desta vez, e não a ironia usual. Noah olhou para o cadáver carbonizado a alguma distância deles e falou:
Se ela não fizesse Orson usar o feitiço 2 vezes, pelo menos outro de nós estaria morto. Todos acenaram com a cabeça e se curvaram ao cadáver de sua ex-capitã. Capítulo 33. Dentro da carruagem, o grupo da família Balvan estava voltando para a mansão. Tendo completado a missão, não havia razão para continuar na montanha Penhasco do Coração. Eles tinham marcado o lugar onde o acampamento estava e deixaram os reféns lá esperando alguém das famílias nobres para buscá-los. Numa questão entre cultivadores, essas mulheres foram tratadas apenas como baixas e eram para soldados normais lidar. A atmosfera durante a viagem de volta era pensativa. Todos ficaram em silêncio com sua mente vagando. Às vezes, seu olhar estava sobre um cadáver carbonizado deitado nos assentos de madeira na carruagem. Às vezes na cabeça de Orson no chão. Depois que ele olhou para a cabeça do mago, Noah quebrou o silêncio querendo clareza sobre uma questão urgente em seu coração. É realmente tão difícil conseguir um feitiço mágico se você não pertence ao círculo interno dos nobres? O grupo ficou um pouco surpreso com a pergunta, mas depois perceberam que esse companheiro que lutou com eles era, na verdade, uma criança. Mark deu um sorriso complexo e falou: "Tenho certeza de que seu mestre já disse algo a você, mas eu vou tentar ser mais preciso. Você provavelmente foi enganado ao pensar que se você colocar esforços suficientes, inevitavelmente você receberá recompensas. Isso só é verdade apenas até um certo nível." Ele apontou para o cadáver no chão e continuou: "Susan foi a treira mais forte no círculo externo, abaixo de seu mestre e seu capitão. Ela serviu nos guardas do anel externo por mais de 20 anos. Você sabe a razão pela qual ela não poderia receber uma técnica que superou o 3º rank? A resposta de Noah foi imediata. Por que ela não se juntou ao círculo interno? Sandy quebrou o silêncio também e corrigiu Noah. Não, porque ela tinha talento e vontade. Mark acenou com a resposta de seu irmão e continuou: "Você viu o poder de um feitiço mágico agora. O que aconteceria se os nobres dessem esse tipo de poder a alguém que poderia se tornar mais forte do que eles? Um único cultivador com um feitiço mágico poderia matar e ferir 5 deles, com alguns deles mais fortes que ele em alguns aspectos." A resposta desta vez era óbvia: rebelião. Mark acenou com a cabeça, seu sorriso se tornando mais complexo. Exatamente. Essa pessoa talentosa pode não receber mais o controle das famílias nobres depois que ele obtém o poder de combatê-los. Você provavelmente pensou que poderia encontrar algumas maneiras de contornar isso, já que você foi recompensado com uma arte marcial de rank 3, mas deixe-me dizer-lhe, essa foi a recompensa mais valiosa que eles poderiam te dar. Lembre-se que você deu uma bênção de mana, que é um dos tesouros mais preciosos para cultivadores de baixo nível, e ainda seu mestre o ajudou com isso. Eu acho que se você não tivesse um mestre, você teria recebido apenas uma quantidade de ouro como recompensa." Noah lembrou como apenas ao lado daquele mineral azul, seus ferimentos foram curados e seu 2º ciclo foi concluído. Isso foi realmente uma boa pedra. Não admira que eles me deram uma arte marcial de alto nível por ela. Com feitiços mágicos, o processo é mais complexo. Mark continuou explicando. A primeira questão é que você precisa ser, pelos menos, um mago de rank 1 para aprender. Caso contrário, seu mar de consciência não será capaz de suportar a pressão de seu diagrama. Muitos cultivadores preferem treinar em outros aspectos, que dão um aumento de energia mais cedo, do que passar horas todos os dias olhando para uma runa por muitos anos. Isso reduz muito o número de pessoas que podem se esforçar por um pergaminho mágico. Depois disso, ainda há um problema com a aptidão de uma pessoa. Se sua aptidão não corresponder ao elemento do feitiço, seu poder será imensamente reduzido. Magos preferem servir a uma família nobre que acumulou uma variedade suficiente de feitiços, em vez de sair por aí roubando pergaminhos apenas para acabar com algo que eles preferem não usar. Eu acredito que Orson escolheu se rebelar quando finalmente encontrou o feitiço que corresponde à sua aptidão. Então sua aptidão era fogo. Não conhecerei o meu até que meu Dantian seja formado, o que significa que é inútil procurar uma maneira de obter feitiços até lá.
A última coisa é a raridade do elemento. Os feitiços mais comuns são fogo e água, seguidos pelo vento e pela terra. O relâmpago é mais raro, perdendo apenas para a luz e trevas. Claro, quanto mais raro o elemento, mais forte seria o feitiço, comparado àqueles no mesmo nível. Foi a primeira vez que Noah ouviu algo assim. Ele não podia deixar de interromper a explicação de Mark para perguntar: por que existe tal divisão? Mark teve que pensar um pouco antes de continuar seu discurso. Bem, a verdade é que a criação de feitiços é um processo que se passou por milhares de anos, e apenas os melhores cultivadores com um talento específico em diagramas mágicos podem tentar produzi-los. De acordo com o conhecimento comum, quanto mais raro um elemento é, mais difícil é criar elementos dele. É por isso que há menos feitiços deles, e foi aí que eles levaram o nome raro. Mark apontou para si mesmo e seu irmão. Nosso elemento é o relâmpago. Mesmo que seja um elemento raro, com o acúmulo que a família Balvan tem, eles devem ter alguns pergaminhos dele. No entanto, você acha que eles vão dar eles para nós, mesmo se entrarmos no círculo interno? Sandy não deu tempo para Noah responder e falou diretamente. A resposta é: provavelmente não. Com o caráter que temos, o círculo interno nunca nos permitirá ter esse tipo de poder. Eles simplesmente não confiam em nós. Por que você acha que ainda estamos vagando no círculo externo, fazendo esse tipo de missão, enquanto nós dois chegamos ao nível de mago de rank 1? Então eles eram de fato magos, e não simplesmente olheiros talentosos. Meu irmão está certo. Nosso poder aumentaria muito com um feitiço de um elemento raro em nosso conjunto de habilidades. Por causa disso, o círculo interno não nos deixaria entrar e apenas nos deixaria envelhecer no círculo externo. Noah estava confuso. Então por que você ainda serve à família Balvan? O sorriso de Mark mostrou apenas desamparo neste momento. Porque é o único lugar onde podemos receber algo para nosso cultivo. E nas famílias maiores, só há mais competição por recompensas em nosso nível. A única opção seria a academia na cidade real, mas infelizmente, ele olhou para Noah. Eles só matriculam pessoas com menos de 18 anos. Capítulo 34. Desde que Noah encontrou um caminho dentro do mundo do cultivo, ele ignorou completamente qualquer outro tipo de conhecimento. Não que ele tivesse tempo para estudar de qualquer maneira, com sua agenda rígida. Ele só tinha uma compreensão básica do sistema de poder político deste país e do meio ambiente, perto da mansão de sua família. A subdivisão do poder era semelhante ao sistema feudal de seu mundo anterior. Famílias nobres de pequeno porte pagariam impostos aos de médio porte, a fim de manter seu território, e as famílias nobres de grande porte pagam apenas à família real. Qualquer família nobre de grande porte estaria no controle de uma cidade, como a família Shosti com a cidade Mossgrove, e a administraria de acordo com as ordens da família real. No entanto, a mente de Noah estava principalmente alheia a qualquer nome sobre esses tópicos. Ele se concentrou tanto no cultivo que ele mal se lembrava que esta nação era chamada de Utra. Então há uma alternativa. Eu saberia mais se o tema do cultivo não fosse tão escondido para o público. Eu preciso ter 1 ou 2 planos de backup para quando eu deixar a família. Se tinha uma coisa que Noah tinha certeza, era que ele definitivamente sairia da família Balvan no futuro. Ele sabia que suas possibilidades eram limitadas naquele ambiente devido ao seu status como um bastardo, então ele não tinha planos de ficar. Ele preferia ser um fugitivo como Orson do que passar a vida inteira servindo nobres, esperando um dia ser recompensado. Infelizmente, eu ainda sou fraco. Eu deveria esperar meu Dantian se formar para que minha aptidão seja determinada antes de pensar em fugir. Eu também precisaria de um plano geral sobre como se tornar mais forte sem o apoio dos nobres. E há a situação sobre minha mãe também. Não havia soluções imediatas para seus problemas, então ele apenas escolheu que iria pensar sobre eles quando tivesse uma compreensão mais clara das coisas. A vida continuava como de costume no círculo externo. Com exceção da cerimônia para o funeral de Susan, Noah não fez nada além de treinar e matar bandos de bestas mágicas. Foi poucos dias depois
que ele completou 12 anos que um grande evento aconteceu. Seus acupoints pararam completamente de absorver mana. Seu terceiro ciclo foi concluído. Depois do tratamento, ele obteria um corpo de grau 2. No momento, Noah estava na sala de tortura abaixo do prédio dos guardas. Ele estava gritando de dor amarrado a uma mesa de metal. William estava ao lado dele, dizendo o número dos acupoints que ele ia destruir. Todos os 7 acupoints estão destruídos. O vórtex está se formando. Foco. Noah estava, até então, acostumado com o tratamento, ou pelo menos para o seu procedimento. A dor que ele sentiria por ter seus acupoints quebrados ainda era tão terrível quanto as outras vezes. Não importa o quanto ele aumentasse sua energia mental, ele tinha que colocar toda a sua concentração em conseguir se manter acordado. O sentimento habitual de morte se aproximou da mente de Noah, mas isso não o fez vacilar. Ele estava completamente focado na mana acumulada sobre suas costas. Depois de atingir uma quantidade decente de densidade, ele manipulou a mana para entrar e preencher o espaço onde seus acupoints estavam anteriormente. No entanto, naquele momento, algo inesperado aconteceu. A mana, em vez de se acumular nos lugares vazios, foi absorvido pelo seu corpo. O mais preocupante foi que Noah não sentiu nenhum aumento de força. A mana tinha desaparecido completamente dentro de seu corpo, enquanto a sensação de morte ainda estava se aproximando em alta velocidade. Ele tentou novamente fluir a mana nos pontos anteriores dos acupoints, mas a mesma coisa aconteceu. Ele estava perdido no que fazer. Qualquer fio de mana que ele tentasse acumular seria absorvido pelo seu corpo e ele nem sabia por quê. Nesse ponto, uma gota de um líquido preto familiar foi expelida pelo braço direito. Vendo a gota, Noah finalmente entendeu. Ele estava passando pelo avanço do posto de seu corpo. A mana está sendo absorvida para aumentar o grau do meu corpo? Isso significa que eu não posso formar acupoints até que meu corpo avance? Ele não conseguia pensar em explicações diferentes e não teve tempo de perguntar a William por causa da escuridão se aproximar em sua mente. Então ele apenas deu tudo de si para absorver o máximo de mana possível. Ele absorvia continuamente mana, sem sequer parar para verificar se seus acupoints estavam se formando. O líquido preto começou a se ejetado de seu corpo em alta velocidade. William estava segurando Noah e vendo tudo aquilo com preocupação. Ele entendeu que seu discípulo encontrou algum tipo de problema, mas não havia nada que ele pudesse fazer para ajudar. Então ele apenas deixou suas mãos serem manchadas pela substância negra enquanto ele o mantinha seguro na mesa. Enquanto isso, Noah estava sendo inteiramente coberto pelo líquido enquanto acelerava o processo de absorção para evitar ser engolido pela escuridão. Então, finalmente, mana começou a se acumular formando seus acupoints. Ele isolou às pressas os acupoints recém-formados, esperando que eles se solidifiquem e se liguem ao seu corpo. Ele desconsiderou completamente a dor causada pelo processo de conexão e focou apenas nas barreiras que prendiam a mistura de mana e fragmentos de ossos. A mistura, no final, tornou-se sólida e ele sentiu uma imensa onda de força correndo através dele. Como antes, ele esperou mais tempo antes de liberar as barreiras ao redor dos acupoints recém-formados, a fim de ter certeza absoluta de que o processo ocorreu bem. Seu corpo parecia extremamente forte. Sua mente estava cansada e sua energia mental estava quase completamente gasta, mas não havia dor vindo de suas costas. Ele deu um puxão poderoso com os braços e as correntes de metal, amarrando suas mãos, se quebraram. Então, ele fez o mesmo com as correntes que prendiam suas pernas. Ele se levantou sobre a mesa de metal, tentando sentir seu corpo, mas sua mente estava muito cansada da dor que ele tinha sofrido para dimensionar sua nova força precisamente. William, enquanto isso, estava calorosamente olhando para Noah. Ele estava orgulhoso deste discípulo continuamente, superando qualquer dificuldade com determinação e bravura. Noah desceu da mesa e se curvou ao seu mestre. Foi a primeira vez que ele pôde fazer isso logo após terminar o tratamento. Muito obrigado, mestre. Oh, certo.
Parece que desde que meu corpo avançou, eu não vou precisar estar acamado desta vez para que possamos lutar amanhã. Estou ansioso para sentir a força do meu novo corpo. O sorriso no rosto de William desapareceu, substituído por uma expressão irritada. Seu maldito masoquista! Amanhã você vai limpar este quarto para se livrar da sujeira que seu corpo fez. E você vai fazer missões extras para apagar minhas algemas quebradas. Capítulo 35. Quando Noah acordou na manhã seguinte, ele claramente sentiu o aumento da força de seu corpo. Ele tinha tomado um banho antes de ir dormir para lavar a sujeira que seu corpo secretava durante o avanço de Rank. E agora, ele estava no seu quarto, sentindo atentamente qualquer mudança que pudesse perceber. O mais fácil de notar foi que seus músculos aumentaram de tamanho e ficaram mais definidos. Nem uma polegada de gordura estava presente neles, dando à figura de Noah uma aparência esbelta e robusta, embora ainda fosse pequeno. No entanto, as maiores mudanças aconteceram dentro de seu corpo. Os 7 acupoints nas suas costas estavam absorvendo mana a uma velocidade pelo menos 2 vezes maior que o ciclo anterior. A quantidade de mana que seu corpo estava armazenando já tinha aumentado 3 vezes e sua qualidade parecia maior. Com essa quantidade, eu posso lançar ataques com força total pelos menos 6 vezes antes de ficar sem mana. Eu não estou nem considerando a nova velocidade que recupero a mana. Talvez eu possa dar outro ataque depois dos 6 primeiros. E tudo isso sem mesmo entrar no 4 ciclo de tratamento. O novo poder de Noah o deixou ansioso para lutar contra seu mestre. Então, ele vestiu rapidamente um kimono branco e se preparou para sair da sala, antes que um pensamento parasse seus rastros. Certo, primeiro tenho que limpar a sala de tortura. Clang! O som das espadas colidindo reverberou de uma sala no prédio dos guardas. Noah estava lutando contra William com decisão e resolução enquanto se acostumava com seu corpo. Já fazia algum tempo que William tinha que largar o pau de madeira e usar uma espada para bloquear os ataques de Noah. No entanto, Noah nunca foi capaz de superar a defesa de seu mestre. William apenas bloquearia qualquer ataque vindo enquanto ele comentava sobre sua execução. No entanto, a felicidade pela melhoria de seu corpo não estava presente na expressão de Noah, que exalava apenas frieza e concentração. Ele tinha se encontrado com sua mãe antes de ir para a sessão de sparring e ficou cabisbaixo ao ver uma grande contusão embaixo do olho esquerdo dela. Algum tipo de pressão se formou na sua mente, apressando-o a melhorar mais rápido antes que algo irreversível acontecesse. William percebeu o estado de espírito de Noah e elevou a dificuldade do treinamento como uma forma de respeito por sua determinação. Só quando Noah estava respirando forte e suando profusamente que seu mestre decidiu parar o sparring e sentar-se no chão para discutir as coisas com ele. Noah se sentou no chão de joelhos no local na frente dele e organizou as perguntas que queria fazer. Então, como é um corpo de segundo rank? É realmente incrível. Minha força e velocidade subiram a um nível absurdo. Acredito que agora posso lutar contra uma besta de mágica de terceiro rank. William acenou com a cabeça. Ele sabia que cada avanço no ranking teve um aumento repentino de força, e que quanto maior o nível de classificação, maior seria a diferença com o nível anterior. Noah escolheu sua primeira pergunta. Mestre, cultivadores são idiotas? William ficou surpreso com a pergunta, e não pôde deixar de perguntar o motivo dela. O que você quer dizer? Bem, na missão contra Orson, eu percebi que os cultivadores têm, traços peculiares em sua personalidade. William estava no início confuso, mas depois percebeu algo olhando para a expressão complexa do seu discípulo e ficou irritado. Você, o garoto que aos 8 anos enganou guardas por técnicas, o garoto que em 4 anos não fez nada além de treinar e lutar, o garoto que não consegue pensar em nada além de cultivo o dia todo, está dizendo que cultivadores são estranhos? Noah parecia um pouco surpreso com essas palavras, mas apenas colocou um leve sorriso no rosto como resposta. William balançou a cabeça e continuou. Não é o processo de cultivo que causa essas peculiaridades, mas sim uma pessoa precisa delas para continuar buscando o poder.
Apenas uma personalidade forte pode continuar nesse longo caminho impassível pelas muitas dificuldades que encontrará. Noah estava iluminado. Os métodos nutritivos do corpo exigiam meditação constante e muita paciência para serem treinados, e essas eram as técnicas mais fáceis de praticar. A maioria das pessoas ficariam entediadas ou cansadas de tais métodos. Não admira que não pudesse perseguir poderes superiores. Quem estaria disposto a praticar todos os dias numa arte marcial até que seu corpo estivesse exausto? Quem poderia passar horas olhando para uma runa que lhe causaria dor e exaustão? Só pessoas fortes. E eles geralmente tinham alguma particularidade neles que não estavam dispostos a abandonar, como a teimosia de Noah em sua busca pelo poder ou a atitude indiferente de Sandy. Acho que entendo agora. Tenho outra pergunta. Noah estava prestes a perguntar sobre a academia na cidade real, mas então uma dúvida passou pela sua cabeça. Ele desistiu de falar a última parte da frase e mudou de assunto no último momento. Posso dar uma olhada nas informações sobre cultivadores neste país? Você sabe, o conhecimento sobre esse tema é bastante escondido e eu nem saberia onde procurá-lo. William ficou surpreso, mas depois acenou com a cabeça algumas vezes com um sorriso no rosto. Você finalmente quer saber mais sobre a história deste país. Não se preocupe. Trarei um livro do Círculo Interno sobre isso no nosso próximo treinamento. E pensar que eu viveria até que você me perguntasse algo que não é sobre treinamento. Noah tinha um sorriso culpado no rosto. Foi só depois que ele saiu da sala que ele poderia relaxar. Quase cometi um erro. Sei que o mestre se importa comigo, mas o que aconteceria se ele entendesse que quero deixar a família? Ele vai me ajudar ou vai me punir? Só para ter certeza, é melhor não revelar nada para ele até que o forjamento dos 7 infernos esteja concluído. Além disso, eu realmente não sei como chegar à cidade real de qualquer maneira. Noah voltou para o seu quarto enquanto pensava. Ele não gostava de esconder coisas do William desde que o ajudou tanto, mas seu futuro veio primeiro. Ele não podia aceitar ser um simples guarda em sua vida. Ele queria ser livre para voar pelo céu, sem ninguém para impedi-lo. E para fazer isso, ele precisava de um poder que não poderia ser encontrado na família Balvan. Parece que é realmente minha natureza desapontar aqueles que me amam. Sinto muito, mestre, mas não há nenhuma chance que eu simplesmente aceite esse meu destino inútil. Espero que você possa entender. Por hábito, ele pegou seus sabres e praticou. A mana no seu corpo foi reabastecida em 1/4 desde que o sparring terminou. Capítulo 36. Havia apenas um único problema com o estilo de vida de Noah. Ele continuou treinando e lutando, mas uma pergunta estava preocupando-o. Como diabos eu devo dizer ao mestre que a runa no meu mar de consciência está quase completa? Faz apenas 2 anos e meio desde que ele começou o treinamento para sua energia mental, mas com a vantagem que seu renascimento lhe deu, ele já está prestes a se tornar um mago de rank 1. Bem, eu vou pensar sobre isso depois desta missão. Pelo menos não houve problemas com o 4º tratamento. Há cerca de 1 mês ele completou com sucesso seu 4º ciclo e entrou no 5º. Aparentemente o ciclo de tratamento realizado foi mais fácil de completar, já que ele fez um avanço no rank do corpo logo após ele. Eu deveria ser capaz de obter um corpo de rank 3 alguns meses depois de completar 13 anos. Espero que seja que nem da última vez. Desde o evento inesperado durante o tratamento, Noah refletiu mais sobre os vários ciclos do método Forjamento dos 7 Infernos, a fim de estar pronto quando outra situação inesperada aparecesse. Afinal, um passo em falso durante o processo causara sua morte ou uma lesão permanente. Durante esses meses, ele também expandiu seu conhecimento sobre esse país graças aos muitos livros que seu mestre continuou dando a ele, e no final, ele encontrou a informação que queria. A cidade real leva o nome da dinastia que a administra e desde 200 anos atrás tem sido chamada de Elbas. Qualquer família nobre que conseguir tomar o controle da cidade real se tornará uma dinastia. 2000 anos atrás, a família Elbas travou uma guerra contra a família real anterior e ganhou. Desde então, eles nunca perderam para qualquer rebelião contra eles.
Uma das razões pelas quais eles resistiram por tanto tempo foi a criação da academia. A academia é o melhor campo de treinamento para os descendentes das famílias nobres e para jovens talentos. Foi feito pela família Elbas como um meio de obter qualquer indivíduo talentoso, da geração mais jovem para a família real, já que você pode obter uma posição de prestígio na cidade real quando você se formar na academia. É uma jogada inteligente que aumenta seu poder ao mesmo tempo em que baixa o das famílias nobres. Por isso investiram tanto nele, dando acesso a muitas técnicas e feitiços aos seus alunos. O problema é que eu só posso entrar lá através de uma competição. A academia realiza matrículas 2 vezes por ano, e apenas através de 2 métodos: dinheiro e força. Você poderia pagar uma quantia exorbitante de ouro e materiais preciosos, ou você tinha que ganhar uma competição criada pela academia contra outros competidores. Não é necessário dizer que a única opção de Noah era o segundo método. Eu até preparei algumas rotas de fuga para quando chegar a hora. Eu só posso esperar que seja perto da hora de uma das competições de matrícula. Depois de obter as informações sobre a academia, Noah teve apenas que inspecionar os mapas sobre a nação Ultra para planejar algumas rotas de fuga em direção aos lugares onde as seleções estariam. Enquanto ele estava pensando sobre suas descobertas recentes, Noah estava correndo pela floresta Evergreen. Sua missão consistia em encontrar um grupo de bandidos que agrediu uma caravana mercante que transportava partes do corpo de animais mágicos. Ele teve que recuperar a mercadoria e executar os bandidos. Seu mestre assegurou-lhe que eles não eram cultivadores extremamente fortes e que ele poderia escolher a recompensa para a missão entre a mercadoria roubada. Os relatórios dizem que esse grupo se chama Sombras Cinzentas e eles têm 7 membros. No último ano, eles operaram na zona perto da floresta Evergreen. Então, sua base deveria estar aqui, mas mesmo depois de algumas investigações, eles nunca foram encontrados. Eu acho que Sandy e Mark estão ocupados em outro lugar para o mestre me escolher para esta missão. Com sua forte energia mental, Noah foi um dos melhores candidatos para essa missão, já que ele podia sentir claramente o ambiente ao seu redor. Era seu segundo dia na floresta. Mas ele ainda tinha que encontrar vestígios dos bandidos. Embora a superfície da floresta Evergreen fosse maior do que a família Balvan governava e estivesse cheia de perigosas bestas mágicas, a área perto de seu perímetro era relativamente segura. Isso porque a família Shosti periodicamente enviava soldados para limpá-los dos perigos, a fim de tornar as rotas mercantes mais seguras. Mestre disse que se eu não encontrar nada depois de 1 mês de busca, eu posso voltar para a mansão. Então sua missão solitária tinha começado. Noah viajava durante o dia procurando vestígios das sombras cinzentas e treinava à noite na Runa Kezir. Ele gostava desse tipo de missão, porque lhe permitia aprender a sobreviver sozinho. Ele tomou como uma preparação para sua grande fuga no futuro. Depois de uma semana de exploração, ele ainda acabou sem nada. Noah não queria falhar na missão. Ou, para dizer melhor, ele não queria desistir da recompensa grátis do depósito dos bandidos. Ele ficou em cima de uma árvore quando teve uma ideia. E se eu seguir uma caravana? A ideia parecia valer a pena. Então ele se moveu em direção ao perímetro da floresta, em direção à cidade de Mossgrove. Ele esperou lá por 3 dias, deixando passar as caravanas que eram muito pequenas ou parecia que não estavam carregando nada importante, até que ele finalmente encontrou o alvo perfeito. Era uma grande caravana feita de 2 carruagens diferentes. Ela tinha um grande emblema vermelho, inscrito ao seu lado, representando um tigre com asas nas costas. Noah supôs que pertencia a uma das famílias nobres de médio porte, no domínio da família Shosti. Uma das carruagens foi montada por um grupo de soldados que alternavam o papel de condutor entre si, enquanto no outro, um careca gordo sem barba e uma jovem estavam na posição do condutor. Esse parece ser o alvo ideal das sombras cinzentas. Os soldados não parecem tão fortes, mas para uma família nobre enviá-los para proteger um comerciante significa que os bens que eles carregam devem ter algum valor. A energia mental poderia ser usada para escanear o ambiente, mas também para avaliar a força de alguém.
Mas antes de se tornar um mago, sua precisão ainda seria um pouco carente. Para avaliar esses soldados, porém, o nível de Noah era mais do que suficiente. Então está decidido. Vou segui-los. Capítulo 37. A caravana tomou um caminho dentro da floresta Evergreen. Noah estava pulando de árvore em árvore, seguindo-a a uma certa distância. Ele estava esperando pelo momento em que a sombra cinzenta aparecesse. Ele estava muito entediado. Tudo o que ele podia fazer era esperar que algo acontecesse ou entrar em seu alcance de percepção. Um grande contraste com seus dias habituais gastos no treinamento. Enquanto isso, na caravana. Quinn era um comerciante que assumiu o emprego de sua família aos 16 anos. Ele era talentoso na arte do comércio e conseguiu elevar sua posição até ser o comerciante preferido da família Merger, uma família nobre de médio porte sob o domínio da família Shosti. Agora ele estava fazendo uma viagem de volta para a mansão Merger, situada do outro lado da floresta não muito longe de seu perímetro. Ele tinha vendido com sucesso os bens dados a ele pela família Merger no mercado da cidade de Mossgrove e fez uma grande soma. Desde que a viagem de negócios ocorreu bem, seu humor era alegre quando ele tomou o caminho mais curto de volta para a mansão sem se familiarizar com os perigos da floresta. Afinal, ele tinha em sua defesa os soldados de uma família nobre. Se meus ancestrais me vissem agora. Eu sozinho criei meu status elevado, no qual uma família nobre realmente me protege durante minhas viagens. Estes eram seus pensamentos. Claro, ele sabia que a missão dos soldados era proteger os bens e não ele, mas seu humor não foi afetado, já que sua viagem desta vez foi realmente lucrativa. Depois que eu completar o comércio e devolver os bens contabilizados, terei o suficiente para me aposentar e construir uma pequena mansão. Quem sabe, em algumas gerações, minha família pode se tornar nobre. E seu olhar involuntariamente mudou para a jovem ao seu lado. Ela era sua única família, desde que sua esposa faleceu. No entanto, esta filha dele herdou seu talento como comerciante. Quinn ensinou-lhe todo o seu conhecimento e experiência, mas nunca pensou que um dia ele estaria perto de montar sua própria mansão. Eu queria que ela se casasse com alguém de uma família de pequeno porte, mas se eu esperar um pouco, ela poderia se esforçar para ser a primeira esposa de alguém de uma família de tamanho médio. Afinal, sua relação com o jovem mestre da família Merger não é ruim. Quinn se perdeu em seus pensamentos enquanto a caravana continuava. Ele apenas planejaria as coisas e classificaria o inventário durante a viagem sem intercorrências. No entanto, uma semana depois de sua entrada na floresta Evergreen, algo inesperado ocorreu. Uma flecha disparada por trás das árvores atingiu o cavalo que carregava a carruagem na frente. O cavalo caiu morto no chão imediatamente quando 3 figuras saíram de seus esconderijos. Os soldados ficaram furiosos e pularam da carruagem gritando com eles. Como você se atreve a atacar o transporte da família Merger? Você está cansado de viver. As 3 figuras tinham capuz cinza que cobriam completamente seus rostos e mangas grandes que escondiam suas mãos. Um deles começou a rir quando o soldado os ameaçou. Você ouviu Seguindo a Sombra, Terceira Sombra? Ele realmente acha que temos medo deles. Outro respondeu. Primeira Sombra, não se preocupe. Eles logo entenderão. Como se fosse algum tipo de sinal, os 3 homens encapuzados atacaram diretamente os soldados, jogando facas e desembainhando espadas curtas de suas mangas. Os soldados bloquearam seus ataques e começaram a cercá-los. Afinal, havia 5 soldados contra 3 bandidos. A vantagem em números estava se mostrando. Naquele momento, porém, outra flecha disparou por trás das árvores e atingiu as pernas de um dos soldados, e mais 2 homens encapuzados saíram de seus esconderijos. Com o soldado ferido, os ladrões estavam tendo vantagem, mas não pareciam muito focados em matar seus inimigos. Quinn estava escondido com sua filha dentro da carruagem desde que o ataque começou. Ele sabia que a mercadoria era a missão central do soldado, então ele, inteligentemente, escolheu se esconder nela. Ele estava bastante relaxado em todo o processo, já que ele tinha total confiança no poder de uma família de tamanho médio.
Não se preocupe, querida. Ladrões simples não se atrevem a matar alguém usando o emblema de uma família nobre. Mesmo que eles recorram a uma vida de crimes, eles ainda temem o poder por trás dos nobres. Ele estava consolando sua filha quando uma voz o interrompeu. Isso é verdade. Temos muito medo dos poderosos cultivadores que os protegem. No entanto, isso não significa que vamos simplesmente fugir quando vemos seu emblema. Quinn ficou assustado. Uma figura encapuzada estava no final da carruagem, olhando para a mercadoria. Ele fez um gesto com a mão e todo o inventário foi sugado dentro de sua manga. Muito obrigado. O ladrão se curvou levemente e depois correu para fora da carruagem. Em alguns instantes ele tinha desaparecido entre as árvores. Quinn perdeu toda a sua força nesta visão e falou com uma voz fraca. Estou arruinado. Voltando um pouco no tempo, No ainda estava seguindo a caravana. Passaram-se 7 dias, mas ainda não havia sinal da sombra cinzenta. Isso é tão chato. Não me diga que foi a decisão errada seguir esta caravana e que os bandidos foram atrás dos mais pobres. Noah estava escondido no topo de uma árvore, mas as dúvidas estavam começando a se acumular na sua mente. Ele se preparou para matar algum tempo olhando para a runa Kesir, quando sentiu algo chegando perto da posição da caravana. Ele mudou completamente seu estado de espírito para concentração total e olhou para o desdobramento dos eventos no chão. Ele viu um homem encapuzado atirando uma flecha para matar o cavalo na carruagem da frente, e em seguida, 3 homens lutando com os soldados. Ele viu os soldados lentamente entrando numa situação passiva quando os outros 2 homens apareceram, mas ele esperou. Ele tinha que saber como eles iam roubar as mercadorias e onde eles as colocariam. Quanto ao destino da caravana, ele não se importa. Nesse ponto, uma figura rápida entrou no vagão traseiro e saiu depois de alguns instantes. Alguns segundos depois, o comerciante saiu da carruagem, rastejando no chão e apontando na direção de onde a figura foi. A pele do comerciante estava pálida e ele parecia desprovido de qualquer vida. A condição de Quinn fez Noah entender a situação. As mercadorias foram roubadas. Uma vez que ele entendeu a situação, ele não perdeu mais tempo e saltou diretamente em busca da figura na floresta. Se alguém olhasse de cima da floresta, ele veria um ponto preto correndo em alta velocidade no topo das árvores. Capítulo 38. Noah estava pulando de árvore em alta velocidade, em direção à fraca presença que ele sentia com sua mente. Quando a figura entrou no seu campo de visão, ele diminuiu o ritmo para ter certeza de que não seria notado. O membro da sombra cinzenta continuou correndo por cerca de 1 hora no fundo da floresta, sem saber que estava sendo seguido. Então ele parou num local aparentemente aleatório e se escondeu num arbusto, provavelmente esperando qualquer perseguidor aparecer. Depois de 15 minutos, ele saiu do mato convencido de que ninguém o estava seguindo. Ele felizmente dobrou a manga e levantou o braço direito agora exposto para o ar. Então ele fechou os olhos em concentração, enquanto franzia as sobrancelhas. Com um aceno de sua mão, vários itens apareceram no chão. Havia partes de animais mágicos, armas, garrafas com líquidos brilhantes, e assim por diante. Todos eles tinham aparecido do nada. O homem encapuzado estava prestes a classificar os itens no chão, quando uma lâmina preta apareceu na sua garganta, seguida por uma voz fria e ameaçadora. Diga-me como você fez isso, e vou deixá-lo viver. O homem percebeu que tinha sido seguido e amaldiçoou internamente. Eu sou o mais rápido na sombra cinzenta, mas meus irmãos devem estar perto daqui agora, talvez se eu atrasar um pouco. O plano do homem encapuzado era simples, mas eficaz. Então, ele o seguiu. Oh, você sabe, é uma técnica especial passada pelos meus ancestrais da minha Fá. Ele não conseguiu terminar sua frase, porque ele sentiu uma dor aguda vinda de seu ombro direito e o forçou a se agachar no chão segurando seu ombro. No entanto, quando sua mão chegou ao seu ombro, ele só sentiu um líquido quente fluindo a partir dele. Ele abriu os olhos para ver o que tinha acontecido e descobriu que seu braço direito tinha desaparecido e estava no chão, sujando-o de sangue. O próximo é seu braço esquerdo se você não falar. O homem estava aterrorizado agora e, às pressas, explicou com uma voz trêmula. É o anel espacial na minha mão direita, senhor.
Se você usar sua energia mental, você pode ativá-lo e usá-lo para armazenar coisas não vivas. É todo seu. Só me dê um segundo para remover minha propriedade dele. Não há necessidade. A voz fria soou mais uma vez, e a cabeça do ladrão caiu no chão decapitada. Noah deu uma olhada no braço decepado no chão e encontrou um anel prateado de aparência simples. Ele pegou em suas mãos e concentrou sua energia mental para inspecioná-lo. Um tipo de conexão foi criada e a imagem quase transparente no anel apareceu no seu mar de consciência. Quando Noah se concentrou no anel, ele podia ver um espaço separado de 30 metros cúbicos dentro dele, cheio de material precioso e semelhante. Ele ficou espantado. Ele mudou seu olhar para os itens no chão e apenas por querer, eles foram sugados para dentro do anel. Ele tentou fazer o mesmo com o cadáver do ladrão e a mesma coisa aconteceu. Então ele se concentrou novamente num dos itens dentro do anel e de repente apareceu na frente dele. Ele colocou o item de volta no espaço separado e inspecionou o anel cuidadosamente. De todas as perspectivas, parecia perfeitamente um anel normal. Apenas inspecionando-o com energia mental, você poderia vagamente sentir que algo estava diferente. Essa coisa é incrível. Não tem como eu devolver. Se eu apenas escondê-lo dentro das minhas roupas, ninguém seria capaz de encontrá-lo. Enquanto ele pensava nisso, ele sentiu 6 presenças vindas da floresta em sua direção. Certo, vamos resolver esse problema primeiro. Os outros 6 membros da Sombra Cinzenta chegaram ao local onde Noah estava uma vez e ficaram perplexos ao ver as manchas de sangue no chão. Um deles falou com uma voz preocupada. O sangue ainda está quente. Acho que a 7ª sombra foi seguida e ferida, pois todos sabemos que suas capacidades de batalha são bastante inconsistentes. Outro deles respondeu: o que vamos fazer agora? Todos os bens roubados estão no seu anel espacial e sem ele, somos apenas alguns ladrões ruins. Então, tudo que eles têm está dentro no anel. Não há necessidade de perder tempo, então. Noah estava se escondendo no topo de uma árvore, ouvindo atentamente a conversa dos ladrões, para ter certeza de que não havia mais segredos para descobrir. Uma vez que ele tinha certeza de que o anel era a principal razão pela qual eles conseguiram operar em segredo por tanto tempo sem ser pego, ele cortou o ar em alta velocidade. O golpe criou uma lâmina de vento que caiu sobre os membros restantes da Sombra Cinzenta, pegando-os de surpresa. 2 membros do grupo ficaram feridos instantaneamente e estavam prestes a tirar suas armas quando uma figura negra passou por eles. As cabeças foram separadas de seus corpos como se estivessem apenas encostadas no corpo. Noah chegou ao chão e lançou mais 4 cortes de vento na direção dos 4 homens restantes. Então ele acompanhou os cortes sem nem esperar que os homens o respondessem. Toda vez que ele se movia, a cabeça de alguém era cortada. Ele estava usando sua arte marcial de rank 3 com força total. Desde que ele entrou no 5º ciclo, o limite de uso de sua força total foi elevado para 10 ataques. Então ele não ia segurar contra apenas 6 inimigos. Em menos de 1 minuto, os membros da Sombra Cinzenta estavam todos mortos e colocados dentro do anel espacial de Noah. Eu tenho menos de 2 semanas para esta missão. Eu acho que tenho um plano sobre como obter os maiores benefícios dele. Mas eu devo primeiro limpar esse lugar e ir mais fundo na floresta para que ele funcione. Noah desenterrou às pressas o terreno que ficou manchado de sangue e o colocou no anel espacial. Então ele reabasteceu os buracos e verificou novamente para ter certeza de que ele não deixou vestígios de sua batalha. Isso deve ser suficiente. Agora eu preciso encontrar um lugar adequado na floresta para criar um depósito falso. Assim que ele pensou nisso, ele correu em linha reta em direção a uma parte mais profunda da floresta. Capítulo 39. Nas profundezas da floresta Evergreen, numa área não desmatada pela família Shosti, Noah estava em frente à entrada de uma pequena caverna. Ele encontrou esse lugar depois de um dia inteiro correndo pela floresta. Ele entrou na caverna e a inspecionou cuidadosamente. Era uma grande caverna com 50 metros quadrados e bastante escura. Parecia perfeito para suas intenções. Noah descarregou o conteúdo do anel espacial no lugar mais profundo da caverna
para criar provas falsas de que este local era, de fato, o depósito que a sombra cinzenta usava. Então, ele colocou os corpos do bando de ladrões no chão, com suas respectivas cabeças perto dos corpos. Para criar melhor a fachada de uma batalha, ele cortou aleatoriamente seus cadáveres até que ele estava satisfeito com a cena exibida. Ele estava prestes a acenar em satisfação quando um pensamento passou pela sua cabeça que o fez revelar um sorriso complexo. Pensar que foi há menos de 2 anos que matei um humano, pela primeira vez, enquanto agora estou falsificando uma cena de crime para roubar alguns itens. Desde os eventos com Balor, ele nunca mais hesitou em matar nenhum de seus inimigos. Ele nunca pensou nisso, já que não teve tempo, mas agora a situação era diferente. Ele estava ativamente cobrindo seus rastros para obter benefícios com isso, mas o que o deixou deprimido foi outra coisa. Eu não sinto nada. Ele continuou olhando para os cadáveres rasgados, mas não conseguia encontrar um pingo de nojo ou culpa dentro dele. Era minha missão matá-los, então eu simplesmente fiz isso. Agora quero seus itens sem consequências, então eu simplesmente violei seus cadáveres. Ele olhou por mais alguns momentos antes de encontrar a resposta que estava procurando. A vida não tem sentido, a dos humanos e das bestas mágicas. No entanto, num mundo onde um ser pode estar no topo de todas as coisas, o significado da vida pode ser encontrar no poder. Se você é uma formiga, você pode ser varrido por um dragão que estava simplesmente passando. Se você é um dragão, você pode ser reduzido a uma refeição por um gesto de mão de um cultivador. O poder está acima de qualquer definição de bem e mal, e para obter poder, os olhos de Noah neste momento de iluminação tornaram-se extremamente escuros e frios. Devo estar disposto a criar montanhas de cadáveres. Uma risada leve saiu de sua boca. Acho que sou um homem mau, afinal. No final, ele sorriu. Esse processo de aceitar completamente a si mesmo deixou sua mente livre de dúvidas, e ele se sentiu mais livre do que nunca. Agora vamos inspecionar a mercadoria. Noah começou a organizar os itens roubados. Ele olhou para todas as partes do corpo de bestas mágicas primeiro. Havia caudas de lobos do trovão, pernas e presas de aranhas ironclad, e muitas outras das quais Noah não reconheceu a espécie, mas todas estavam separadas em grupos diferentes. Eu não posso ficar com eles. Mesmo se eu os esconder no anel espacial, seu uso é limitado, já que não sei nada sobre como forjar uma arma ou fornecedores dispostos a comprá-los. Ele tinha certeza de uma coisa: quanto menos roubava, menos eram as possibilidades de ser descoberto. Em seguida, foi a vez das armas. Elas estavam em grande número e pareciam todos recém-forjados, mas sua qualidade correspondia no máximo à qualidade de seus sabres. Eu acho que posso tomar alguns deles. Eu não vou necessariamente usá-los, mas eles podem ser negociados mais facilmente. Eles podem ser meus fundos de reserva. 10, 12 deles deve ser um número justo. Noah pegou várias armas de diferentes tipos e as colocou dentro do anel espacial, e em seguida moveu os 40 restantes no grupo com as partes das bestas. Na pilha original de itens, restaram apenas caixas contendo alguns comprimidos ou garrafas com líquidos estranhos. São drogas? Seu efeito deve ser bom se eles foram armazenados com os outros itens. Ele pegou alguns comprimidos e cheirava um a um. Às vezes sentia um cheiro de náusea que quase o fazia desmaiar. Às vezes um odor fraco que deixava a mana no seu corpo inquieta. Essas coisas são poderosas. Eu não posso levá-los descuidadamente. Vamos colocá-los de lado por enquanto e se concentrar naqueles com uma descrição. Havia apenas 3 drogas que tinham uma descrição anexada a eles. A primeira que ele escolheu foi uma caixa com garrafas escuras. Essência de besta. Sangue concentrado de bestas mágicas refinado para ser usado pelos humanos. Esfregue-os nos pontos cruciais da técnica nutritiva corporal para aumentar a taxa de absorção de mana. Seus efeitos imitam a capacidade de absorção inata de bestas mágicas para aumentar a velocidade de cultivo do corpo. Os efeitos diminuirão se usados muitas vezes. Havia 12 garrafas na caixa,
mas elas desapareceram instantaneamente para dentro do anel espacial quando Noah terminou de ler seus efeitos. Ele não hesitou nem por um instante na sua decisão de roubá-los. Pílula de fogo interno. Ingeri-la criará uma sensação de queimação que reforça a esfera no mar da consciência. Ajuda a estabilizar a mente no treinamento para o mago de primeiro rank. Noah olhou para os 3 comprimidos por um tempo antes de decidir colocá-los na pilha de itens no chão. Minha energia mental já está se aproximando do nível do rank 1. E a pressão constante que me submeto durante o tratamento tem os mesmos efeitos. Mesmo que eu possa ter um pequeno aumento na estabilidade mental, eles não valem o risco. A preocupação constante na mente de Noah era que se ele roubasse muitos itens, ele poderia se tornar um dos suspeitos. Como essas mercadorias estão nas mãos da Sombra Cinzenta há cerca de 1 ano, era normal pensar que eles usaram alguns deles. Mas Noah queria jogar seguro e não correr riscos desnecessários. O último. Ele escolheu um estojo minúsculo que parecia mais refinado do que os outros. Apenas uma grande pílula marrom estava dentro. Pílula terrestre. Aumenta a densidade de mana no Dantian. Ajuda a romper estágios dentro de uma fileira do cultivador. Tem uma taxa de sucesso de 100% de avanço para a fase líquida e uma taxa de 80% para o estágio sólido. Se usado num Dantian de rank 2, a taxa de sucesso diminui em 60%. Esta foi a primeira vez que Noah ouviu sobre estágios nas fileiras do Dantian. Na verdade, foi a primeira vez que ele teve alguma informação sobre o cultivo do Dantian. Capítulo 40. Numa caverna, nas profundezas da floresta Evergreen, um jovem estava sentado no chão com seu corpo nu. Ele estava esfregando um líquido preto nas costas, enquanto olhava para um pano com uma runa complexa nas costas. A essência de besta é boa. Estou poupando semanas de tempo usando-a e ainda tenho 8 garrafas sobrando. O jovem era, é claro, Noah. Ele estava usando seu tempo restante da missão para fazer uso dos bens que ele escolheu manter. Aposto que a pílula da terra também será incrível. No final, ele estava muito tentado em manter aquela pílula marrom para o Dantian. Depois de algumas horas, ele parou seu treinamento com a runa Kezier, mesmo estando longe de seu limite. Ele nunca esqueceu que ainda estava floresta. Ele tinha que estar pronto se um ataque repentino de uma besta chegasse. Aposto que esse cheiro os está afastando. Ele olhou na direção dos cadáveres que agora estavam começando a se decompor. O cheiro que eles emitiam era horrível, mas Noah não se importava. Eles tinham que ficar nos seus lugares para criar o cenário perfeito de uma batalha. Noah já tinha feito um plano para parecer o mais inocente possível, e para isso ele precisava de 3 dias. Então ele decidiu usar os dias restantes para aumentar sua força o máximo possível. Eu posso usar 2 garrafas de essência de besta por dia. Em 4 dias, eu uso todas, e então posso começar a me preparar para meu retorno à mansão. Eu me pergunto quanto do 5º ciclo eu posso completar. Alguns dias depois que as garrafas medicinais foram esvaziadas, Noah estava carregando uma enorme pilha de itens amarrados com as roupas dos membros mortos da Sombra Cinzenta. Ele não ia levantá-lo. Já que sua forma era muito desconfortável para levantar, então ele simplesmente arrastou a mercadoria com uma corda improvisada. Isso vai deixar uma boa quantidade de evidências de que minha versão da história é a verdade. Alguns dias depois, Quinn estava desesperado. Ele estava acampando no perímetro da floresta Evergreen, perto da cidade de Mossgrove, esperando pelas ordens da família Merger. Apenas 3 soldados ficaram de guarda, enquanto os outros 2 foram à mansão da família para informar o círculo interno dos eventos durante a viagem. No entanto, quase 2 semanas se passaram e não havia vestígios da resposta da família. Estou totalmente arruinado. Mesmo que consigam recuperar as mercadorias, não receberei nenhuma parte dela. Posso até perder minha posição privilegiada como comerciante deles. Meus sonhos, meus planos, tudo está arruinado. Ele estava completamente impotente nesta situação e os guardas restantes começaram a tratá-lo com frieza, mesmo que o trabalho de proteger a mercadoria fosse deles. Neste mundo, sempre foi o mais fraco para levar a culpa
por qualquer situação defeituosa. Tsk! Se aquele comerciante tivesse tomado outro caminho na floresta, tudo poderia ter sido evitado. Você está certo, agora nossa posição nos guardas será severamente afetada por causa de um homem tão ganancioso. E nós também temos que ficar aqui com ele. Os guardas estavam falando com uma voz tão alta que Quinn poderia ouvir claramente. Sua filha entendeu a situação e permaneceu em silêncio o tempo todo, com medo que uma palavra maldita pudesse desencadear a raiva dos soldados. Foi nesse momento que uma criança vestida de preto e suando profusamente saiu do perímetro da floresta carregando uma grande pilha de itens amarrados por roupas manchadas de sangue. O grupo da família Merger olhou com os olhos arregalados para a pequena figura arrastando um fardo que era 4 vezes seu tamanho. Quinn olhou para os itens e reconheceu alguns deles como os que foram roubados dele. Ele se apressou e chegou perto do garoto gritando alto. Espere, espere! Você, garoto, onde você conseguiu esses itens?" A excitação de encontrar seus bens o fez falar sem qualquer forma de respeito. Noah olhou para o comerciante gordo e respondeu indiferente enquanto continuava seus rastros. "Encontrei eles na floresta." Quinn sentiu finalmente esperança, depois de 2 semanas de desespero. "Há alguns itens que foram roubados de mim entre aqueles que você está carregando. Por favor, devolva-os para mim." Noah ainda não parou e só fez uma pequena pergunta. "Você tem alguma prova?" Quinn estava sem palavras e só agora percebeu que o jovem na frente dele não poderia ser simples. Afinal, ele estava voltando da floresta com um grande fardo nas costas. Quando ele olhou para os sinais de arrasto no chão, ele percebeu, com medo, que ele não podia ver onde os sinais começavam. Por quanto tempo exatamente ele carregou tal peso? Os guardas, porém, tinham mentes mais lentas do que o comerciante, e quando ouviram a conversa, arrogantemente se aproximaram dos itens. "Garoto, se o comerciante disse que esses são os nossos itens, então é assim. Se você tiver alguma reclamação, você pode ir à mansão Merger para solicitar um reembolso." Os soldados só viram riqueza na pilha na frente deles, e já imaginavam recompensa que a família daria quando os trouxessem de volta. Justo quando um deles estava prestes a desfazer a embalagem feita de roupas para inspecionar os itens, um chute veio em sua direção. O ataque foi muito rápido e muito repentino. Atingiu o peito do soldado, mandando-o voar por 5 metros antes de cair no chão inconsciente. No lugar onde ele estava anteriormente, Noah estava lá agora de pé com a perna levantada. "Então você quer roubar a minha família Balvan da recompensa merecida de uma missão atribuída pela família Shost?" Noah usou descaradamente os nomes das famílias nobres para parar suas reivindicações sobre os itens. O grupo ficou espantado ao ver um garoto nocauteando um soldado com apenas um ataque. Sua atitude tornou-se imediatamente mais respeitosa. Noah simplesmente bufou e voltou a arrastar os itens para a mansão Balvan. No entanto, antes que ele pudesse se mover novamente, Quinn colocou-se na frente dele com um sorriso largo no rosto. Jovem senhor, eu quero pedir desculpas pela minha grosseria anterior. O que você está carregando parece pesado. Você gostaria de uma carona de volta para sua mansão. Parece que este homem não é estúpido. Bem, eles podem ser minhas testemunhas se eu for com ele. Concordo. Mas tem uma condição." Quinn inclinou-se levemente enquanto falava. "Por favor, fale, jovem mestre." Noah apontou para a pilha de itens atrás dele. "Eu posso dar uma dessas coisas para você, se me explicar os efeitos das pílulas lá dentro?"